Olá, eu sou Jonas Maria e hoje a gente vai falar sobre estereótipos. Afinal, pessoas trans reforçam ou não os estereótipos de gênero? Vocês provavelmente já ouviram falar sobre isso por aí. Isso vem geralmente de pessoas que criticam a transexualidade. A Janice Raymond e a Colette Schillen, não sei se o nome dela se pronuncia assim, são exemplos de autoras que já falaram sobre isso em seus livros. Mas nesse vídeo eu vou trazer alguns questionamentos para essa afirmativa. O que são estereótipos? A gente pode dizer que estereótipos são expectativas ou imagens generalizadas de algo, sendo que elas não necessariamente correspondem com a verdade. Os estereótipos de gênero são essas imagens generalizadas ou expectativas que são construídas em torno do que significa ser homem ou mulher e de como eles devem agir, se vestir, se portar. Por exemplo, mulheres são frágeis, femininas e têm cabelo comprido. Ou lésbicas são machonas, usam roupas de homem e dirigem caminhão. Ou ainda, homens gays têm voz fina e são cabeleireiros. Existem pessoas com essas características? Sim. Todas as pessoas desse grupo são assim? Não. E esse é o problema. Cria-se essa imagem caricata, ela é generalizada e a gente passa a impor isso nas pessoas e a avaliar as pessoas a partir delas. Então, isso é o estereótipo e esse é o problema dele. De onde vem essa ideia de que pessoas trans reforçam os estereótipos de gênero? Aqui já começa a ironia. Essa ideia vem de uma visão estereotipada do que são pessoas trans. Qual que é a imagem que uma pessoa que diz isso tem de uma pessoa trans? Muito provavelmente ela está pensando em uma mulher trans super feminina, de cabelos longos, vestido, roupas justas, que usa maquiagem, que talvez pense que ser mulher é ser sensível, é ser delicada, é cuidar do marido. E eu não estou dizendo que uma pessoa assim é um problema. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas a questão é, existe uma mulher trans com esse perfil? Sim, existe. Todas as mulheres trans são assim? É óbvio que não, né? A comunidade trans, gente, ela é muito heterogênea, mas se você não está verdadeiramente em contato com ela, você não tem acesso a essas pessoas, porque elas não têm visibilidade, elas não são apresentadas pela mídia. O que dá audiência, o que desperta a curiosidade é o homem que se transformou na mulher perfeita e engana todo mundo. Eu sei quando é travesti, eu sei quando é mulher e tal, porque o tema é o seguinte: homem que é homem, minha gente, jamais confundiria travesti com mulher. Ui. O resto é chacota. São pessoas que tentaram virar alguma coisa, mas não conseguiram, né? Ficaram no meio do caminho. Na tela eu tô mostrando para vocês alguns exemplos de pessoas trans que não necessariamente seguem à risca os estereótipos, tanto do que é ser trans quanto do que é ser homem ou mulher. E muito provavelmente também não concordam com essas categorias. Então tá, a gente já viu que essa afirmação parte de um estereótipo trans que é produzido e reforçado pela mídia e que essa pessoa que disse provavelmente não foi profundo o suficiente nas suas reflexões ou optou por ignorar. Mas vamos supor que 99% da comunidade trans esteja reproduzindo e reforçando esses estereótipos. De onde que vem isso? Num primeiro momento, parece vir da gente, né? Em função da forma como a gente se veste, dos nossos comportamentos, das nossas falas, pensamentos, enfim. Mas a gente tem que se perguntar o seguinte: quem são essas pessoas? De qual classe social que elas pertencem? Qual que é o nível de escolaridade dessas pessoas? Com quem que elas estão falando, em que contexto e com qual propósito? Se a gente for pensar na travesti que está se prostituindo para sobreviver, é possível que essa pessoa tenha visões muito machistas sobre o que é ser uma mulher. Mas como é que a gente vai exigir que ela tenha acesso a discussões tão sofisticadas de gênero quando ela sequer tem o que comer? A evasão escolar de pessoas trans é altíssima. E como todo mundo sabe, nascer mulher não necessariamente implica que você tenha consciência dessas coisas. A vivência por si só não basta. Há várias mulheres cis que reproduzem o machismo e acham que o feminismo não presta pra nada. Da mesma forma que há homens trans que
também reproduzem muito machismo. Qualquer pessoa pode aprender sobre essas questões de gênero, mas esse não é um conhecimento dado. Para você aprender isso, você tem que parar e estudar. Isso sequer é ensinado nas escolas e não vai ser tão cedo. Não existe essa conversinha de ideologia de gênero. Isso é coisa do capeta! E ter tempo para sentar e estudar isso é um baita privilégio. Pessoas que dizem isso estão exigindo um nível de conhecimento que a maioria das pessoas, no geral, não tem. E sem contar que saber essas coisas, de fato, pode mudar a forma como você pensa, como você se comporta, mas não necessariamente a sua imagem. Então nem sempre essa mudança é visível. Além disso, nós estamos tão inseridos nessa dinâmica de gênero quanto uma pessoa cis. Dizer que uma pessoa trans reforça os estereótipos de gênero dá a impressão que a pessoa cis já superou e não reproduz mais, e que nós somos os únicos responsáveis por mantê-los, o que definitivamente não é verdade. Se formos pensar em números, proporcionalmente falando, há mais pessoas cis do que pessoas trans, e portanto há mais pessoas cis reproduzindo e reforçando esses estereótipos do que pessoas trans. A gente não tem relevância social ou números para estabelecer isso. Vamos pegar o cinema como exemplo. O cinema é uma mídia muito relevante para criar, manter ou romper com os estereótipos de gênero. Ele tem um impacto social muito forte. Não por acaso a gente fala sobre representatividade. Agora vamos pegar todos os filmes já feitos no mundo com a temática trans. E todos os filmes já feitos no mundo que não tenham essa temática ou uma pessoa trans. Se a gente for ver a porcentagem de filmes trans, é ridícula comparada aos demais. Portanto, a gente não tem voz ativa ou poder para alguém afirmar que nós somos responsáveis por reforçar os estereótipos de gênero. E gente, quando eu digo que a gente está tão inserido nessa dinâmica, o que eu estou dizendo é que a gente é tão vítima desse sistema quanto uma pessoa cis. Os estereótipos são impostos a nós. Por exemplo, se eu chego num psicólogo, digo que sou homem ou que simplesmente quero tirar meus seios, mas eu tô lá de vestido, esse profissional dificilmente vai me levar a sério. A gente precisa convencer as outras pessoas para ganhar respeito e legitimidade. E qual que é a forma mais rápida de convencer o outro? Reproduzindo os estereótipos de gênero que todo mundo conhece e todo mundo legitima. É usar a lógica do sistema contra ele próprio. E um último ponto que eu quero levantar é que esse argumento parece anular completamente as nuances das relações de gênero. Ele torna tudo homogêneo. É como se o gênero atuasse da mesma forma em todas as pessoas, em todos os lugares e em qualquer época. É como se o gênero fosse uma entidade estática e destrutível. Por exemplo, a maquiagem. Às vezes a gente ouve pessoas criticando o uso da maquiagem por mulheres. Elas dizem que isso é estereotipado, que isso é uma imposição, que está relacionado a um padrão de beleza, né? Essa busca da mulher perfeita e tal. Por um lado, ok. Contudo, isso apaga completamente a experiência de uma mulher negra com a maquiagem. Só muito recentemente é que se começou a fazer base para pele escura. Como é que você vai dizer para uma mulher negra não usar essa maquiagem porque isso a oprime, sendo que ela sequer teve essa maquiagem para usar durante anos da vida dela? O que a oprimiu não foi a maquiagem, foi a falta dela. As pessoas não estão partindo de um mesmo ponto. Gêneros são relações que se estabelecem. Uma mulher trans não está partindo de um mesmo ponto que uma mulher cis. Vestido e maquiagem são coisas que foram negadas a ela por anos da vida. E ainda que você não reconheça uma mulher trans como mulher e a veja como homem, você precisa reconhecer que, enquanto homem, essa pessoa está rompendo com absolutamente todos os estereótipos de gênero ao usar vestido e maquiagem, pois essas coisas não fazem parte da construção atual do gênero masculino. Então, retomando o que eu falei aqui. 1. Essa crítica aos estereótipos parte de um estereótipo de pessoas trans. 2. Pessoas trans estão tão inseridas na dinâmica de gênero quanto pessoas cis, ou seja, há pessoas trans e cis
reproduzindo e reforçando os estereótipos de gênero, da mesma forma que há pessoas trans e pessoas cis rompendo com esses estereótipos. E 3, essa crítica universaliza o gênero como se ele atuasse da mesma forma em todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Na descrição do vídeo há referências para quem quiser se aprofundar no assunto. E no meu Instagram eu também estou sempre compartilhando livros, artigos sobre gênero e sobre transexualidade. Então, para quem tem interesse, é só me seguir lá. É isso, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.